Olá, meus irmãos. O reino dos céus é semelhante a uma meretriz que introduziu 3 quantidades, 3 medidas de fermento e levedou toda a massa e proliferou diversas filhas em todos os termos da terra. Amassou o pão, pisou no pão e repartiu a multidões, pois um pouco de fermento, um pouco de lei, estraga toda a essência do pão. Havia entre os homens um fariseu, mestre da lei, graduado, venerado, um mestrado, mestre de crianças e nécios, com ensinamento, com a mente fechada, ensinamento terreno vindo dos homens, do sistema. Este foi ter com o mestre, o chefe, o verdadeiro pastor, à noite, e perguntou: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte do Pai, porque ninguém pode fazer esses sinais se o Pai não for com ele. Observe, meus irmãos, que ele foi ter com o mestre à noite, a fim de não ser visto diante dos homens. Como está escrito: aquele que não receber os meus ensinamentos, eu também não reconhecerei diante do meu Pai. Então disse o mestre, vindo do alto, o espírito, a mente aberta e a consciência pura. Em verdade vos digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar pela porta do reino. Como estava escrito: eis que enviarei as correntezas de Eufrates, e muitos afogarão. Então disse Nicodemos: a carne, o ensinamento humano, a mente fechada. Como pode ser isso, Rabi? Terei eu que retornar ao ventre de minha mãe e nascer novamente? Então disse o mestre: aquele que é carne, aquele que tem a mente fechada, o ensinamento dos homens terreno, esse inclina para a carne, e essas obras são manifestadas na carne, a qual são os desejos da carne. Mas aquele que é espírito, é espírito.
pois aprendeu do alto. É como o vento que assopra e você não sabe de onde vem, nem para onde vai. É aquele que é nascido do Espírito. Ele tem um repouso, ele tem um descanso, ele tem o refrigério. Tu é mestre em Israel, mestre de criança, e não compreendes essas coisas? Se eu falei das coisas terrenas e não compreendesses, como compreenderá das coisas celestiais? Se eu mostrei o físico para compreender o espiritual e não entendes, estava escrito nos profetas que o tabernáculo andaria diante dos homens e semearia a palavra diante dos homens. Mas mesmo assim vós não cresces. Assim como Moisés exaltou a serpente no deserto, assim também o sistema, os líderes religiosos, as serpentes, os anciões levantarão o Filho do Homem. Mas todo aquele que crê nos seus ensinamentos, esse terá a vida eterna. E a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, as práticas religiosas, o sistema, porque as suas obras são más. Mas aquele que faz o bem, que pratica os meus ensinamentos, este vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestadas diante dos homens, e são feitas pelo Pai. Pois o Pai, Ele amou as pessoas de tal maneira que por espontânea vontade do seu Filho, derramou os ensinamentos diante dos homens, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Como estava escrito no livro do profeta, não é por força e nem por violência, mas sim por espontânea vontade, um favor imerecido. Como estava escrito em outro lugar, eu sou a luz que vim ao mundo, e todo aquele que anda na luz não andarás em trevas, pois será a candeia diante dos homens. Mas aqueles que andam em trevas, eles não sabem para onde vai, pois são guiados por guias cegos. Pois se um cego guiar outro cego, ambos cairão. Que essa mensagem fica nessa tarde, que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre esteja conosco nessa tarde.